Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado. Na rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Guilherme da Refrigeração, prestação de câmaras frias, instalação e manutenção de máquinas de lavar e aparelhos de refrigeração em geral, reposição de peças e vendas de aparelhos split e câmaras frias. Contato 98165-4658 ou 3853-2932. Guilherme da Refrigeração, Rua Major Padilha 49, Praça Xavier, no bairro São Félix, em Pádua. Restaurante Recanto do Sabor, em frente à Praça Visconde Figueira, ao lado do Banco do Brasil. Restaurante self-service sem balança e você só paga R$16,90, servindo uma vez com 2 pedaços de carne. O restaurante Recanto do Sabor também tem quentinhas. Quentinha grande apenas R$12. Quentinha pequena apenas R$10. Disque Quentinhas 22-981832696. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia. Entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto, gravando remotamente, indo ao ar no dia 21 de agosto de 2021. Hoje, mais uma grande oportunidade, um bate-papo com a juíza do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Três Rios, a doutora Ellen de Freitas Barbosa. Ela é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Bom dia, doutora Ellen, grande prazer receber a senhora novamente aqui na Rádio Ritmo, com essa pauta tão recorrente, tão importante, infelizmente sempre atual. Muito obrigada. Bom dia, Néia, bom dia a todos e todas, muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui mais uma vez falando desse assunto tão importante que as pessoas precisam ainda de tanta informação, de tanta conscientização, né? Muito obrigada. Falando em conscientização, eu estou me dando conta que eu estou sozinha aqui e posso tirar a máscara, né? Agora há pouco eu estava ao vivo, é importante ressaltar que a gente ainda tem que ter o cuidado em relação a pandemia, né, doutora, mas não é o caso nesse exato momento. Então, da forma que estamos gravando, vou conscientizando também e ressaltando a importância ainda do uso da máscara. Doutora, em pauta, o tema 15 anos da Lei Maria da Penha, e a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que mudou nesse período? Esse mês, né, a gente está no mês do Agosto Lilás, né, um mês de conscientização e de orientação sobre violência doméstica. A Lei Maria da Penha está aí debutando, né, completando 15 anos, e muita coisa avançou, né, a gente até a implementação da Lei Maria da Penha, a gente tinha aí a maioria dos casos de violência doméstica tratados como infração de menor potencial ofensivo, né, sendo lá de competência da esfera do juizado criminal, do juizado especial criminal, e, na maioria dos casos, a punição que o agressor recebia era o pagamento de cestas básicas. Então, que era muito leve, né, doutora? E a mulher, né, poderia retirar desistir do processo a qualquer momento, né? Então, a Lei Maria da Penha veio aí instituir uma nova sistemática, né, para o tratamento, para o processamento desses casos de violência doméstica, com a finalidade de reduzir esses números, né?
Infelizmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios, né, de morte de mulheres em razão, pelo fato de serem mulheres, né, pelo gênero, né, e a gente está aí trabalhando, né, avançando. Nós tivemos muita conscientização nesse período. A Lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor lei do mundo na proteção e defesa da mulher vítima de violência doméstica. É a lei uma das leis mais conhecidas no Brasil, né? A gente diz é uma lei que efetivamente pegou, as pessoas conhecem, sabem da existência da Lei Maria da Penha, e a gente vem trabalhando nesse aprimoramento, né? Desenvolvendo políticas públicas, e hoje a gente percebe que a sociedade civil está mais engajada nesse tema, né? Principalmente depois do início da pandemia, com o desenvolvimento de campanhas, trazendo a sociedade civil para ajudar nessa campanha também. Eu tive aqui no programa anterior com você falando especificamente, né, sobre a campanha Sinal Vermelho, e hoje a campanha Sinal Vermelho é lei em todo o Brasil, né? A gente... Tem mais ou menos um ano, doutora, Sim. que nós falamos sobre essa campanha, o sinalzinho da mão vermelha, a mulher que está sofrendo violência, chegando. Se ela pode recapitular aí essa comunicação não verbal, mas de fundamental importância? Inicialmente, essa campanha teve início com as farmácias, né? Porque no período mais crítico da pandemia, muitos estabelecimentos fechados, as mulheres com mais dificuldade de sair de casa, de pedir ajuda, foi criado, então, pela AMB e pelo CNJ, essa campanha Sinal Vermelho, onde a mulher fazendo um X vermelho na mão, ou então simplesmente fazendo o pedido de ajuda, ela teria acionada a rede de proteção através de um atendente da farmácia que foi treinado para isso. E o ponto mais positivo dessa campanha foi a gente trazer à discussão essa questão da violência doméstica, porque os números que já eram altos no Brasil aumentaram ainda mais durante a pandemia, né? Então, a gente vive uma sociedade patriarcal, né? Machismo muito forte ainda na nossa sociedade, e a gente tem alguns ditados, né? E o principal deles é que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, a gente vem tentando conscientizar a sociedade de que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, que a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que está próxima da gente, que a gente pode transformar essa realidade. Internet. Sim, só pegando o gancho aí, doutora, deu uma pequena falhada aqui na internet, eu não sei se os ouvintes conseguiram pegar o seu raciocínio completo. Existe essa cultura, infelizmente, que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. É uma cultura machista, que deixa a mulher completamente desprotegida. Como reverter isso, sendo uma cultura tão pesada, tão patriarcal, doutora? Com educação, e fazendo isso que a gente está fazendo agora, né, falando sobre violência doméstica, né, conscientizando e orientando as pessoas. Tem uns 15, 20 dias, né, nós tivemos a aprovação de uma lei instituindo uma semana, né, nos currículos da educação básica, né, uma semana falando sobre violência doméstica. E isso a gente precisa, né, precisa mudar desde pequeno, né. Eu falo, a gente não nasce, as pessoas não nascem violentas, né, elas aprendem, se elas aprendem a ser violentas durante o caminhar, elas podem desaprender também, né. Então, a gente precisa falar sobre emoções, sobre machismo, sobre direitos das mulheres, desde para as crianças, desde pequenos, para que a gente possa construir uma sociedade com aspectos, com cultura diferente, né? E nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, a gente teve grandes avanços na legislação, né? Essa questão da instituição da Semana da Violência Doméstica no currículo básico, né? A gente teve recentemente a aprovação do crime de violência psicológica. A Lei Maria da Penha, desde 2006, prevê, dentre os casos de violência contra a mulher, a violência psicológica, mas a gente não tinha essa figura no Código Penal, né? A gente não tinha um crime de violência psicológica, e agora, recentemente, houve a criação desse crime, a lei do sinal vermelho,
e nisso a gente segue avançando, né? Em 2015, a gente teve a tipificação do crime específico, né, de feminicídio, porque até então, até 2015, os homicídios ocorridos em situação de violência ou por questões de gênero eram tipificados como homicídios normais, e isso dificulta muito a questão da estatística, né? Para a gente desenvolver políticas públicas e trabalhos específicos, a gente precisa ter números, ter dados específicos sobre o problema, e com a tipificação, né, dentro do crime de homicídio, do feminicídio, a gente avançou, né, com causas específicas de aumento de pena, e a gente hoje ainda luta por um crime próprio, né, uma tipificação mais específica ainda relacionada ao feminicídio. Mudanças fundamentais, a senhora está ressaltando aí, e a pergunta, assim, que talvez todos façam na oportunidade de entrevistá-la, como estou tendo agora, é porque muitas mulheres mantêm o relacionamento mesmo após sofrer agressão, doutora. A gente sabe que tem a questão da cultura que a senhora acabou de falar, mas sofrendo na pele, literalmente, a violência, a mulher ainda mantém o relacionamento. Não tem como entender isso. Como alertar? Chega a doer na pergunta, né? É uma pergunta recorrente, né? Difícil, né, doutora? Sim, mas em decorrência dessa cultura patriarcal, né, a gente julga muito a mulher, né? Por que a mulher mantém um relacionamento mesmo depois de sofrer agressão? Mas a gente não se pergunta por que o homem continua agredindo, se a conduta errada está nele e não na mulher. A mulher é sempre vítima, né? Mas existem várias razões que levam, né, a mulher a ter dificuldade de romper o ciclo da violência, né? 62% das vítimas têm efetivo medo, né, daquele parceiro, e é um medo justificável, porque a maioria dos casos de feminicídio ocorrem justamente quando a mulher rompe o ciclo, né? Então, elas têm medo. Muitas dependem economicamente daquele parceiro, então, rompendo o ciclo, não teriam como se sustentar e sustentar os próprios filhos. Tem também a questão da dependência emocional, né? Às vezes, em decorrência da violência, a mulher foi se afastando do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, e chega num determinado ponto onde ela não tem mais uma rede de apoio, ela não tem como pedir ajuda, e ela não vê uma luz, né, no fim do túnel. E uma questão muito importante também é a vergonha, né? Eu falo, a gente não se apaixona por uma pessoa ruim, não se interessa por uma pessoa ruim. Verdade. Então, quando a gente se vê, né, num relacionamento abusivo, num relacionamento agressivo, é uma questão muito difícil você reconhecer que você fez uma escolha errada, que você está naquela situação, e isso traz muita vergonha para as mulheres, né, se reconhecer como vítima de violência doméstica e pedir ajuda, né? E como a Lei Maria da Penha é uma lei ainda razoavelmente nova, né, 15 anos ainda esse mês, e a gente viveu por muitos e muitos anos com aquela lei de que não havia uma punição efetiva, muitas pessoas ainda acreditam que não vai haver realmente uma punição efetiva do agressor, que não vai ter uma proteção, né? E por isso que, mais uma vez eu falo que é importante a gente estar aqui falando sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha inovou ao prever medidas protetivas, né, para a mulher vítima de violência doméstica. Então, a mulher desejando romper esse ciclo de violência, ela pode pedir, né, que sejam decretadas essas medidas que têm por fim a violência e proteger essa mulher. Então, se o agressor tem algum tipo de arma em casa, né, se ele tem porte ou posse de arma, ele vai perder, né, temporariamente, enquanto estiverem em vigor essas medidas protetivas, o acesso a essas armas. Se eles morarem juntos, ele pode ser afastado do lar onde eles residem, né, proibido de se aproximar, né, dessa vítima,
de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, caso de frequentar os mesmos lugares, né? Se essa vítima, se ela deseja mudar, né, de cidade, ela vai ter garantido para a cidade onde ela vai vaga nas escolas para os filhos. Se ela é funcionária pública, ela tem direito de transferir o vínculo para uma outra cidade. Então, ela tem um atendimento médico, psicológico. Esse agressor também pode ser encaminhado para grupos de reflexão, para tentativa de uma mudança de comportamento, né? Então, a Lei Maria da Penha, com essas medidas, ela tem condições de trazer, né, uma maior segurança às mulheres vítimas de violência doméstica. E muitas vítimas desconhecem essas medidas protetivas de urgência. Então, sempre que a gente tem conhecimento de alguém, né, de uma mulher, de alguém do gênero feminino que esteja nessa situação de violência doméstica, é importante que a gente tenha uma fala de acolhimento, né? Ao invés de chegar julgando essa vítima, você gosta de apanhar, por que você não pede ajuda? Não é fácil pedir ajuda. Muitas das vezes, essa mulher, ela está sofrendo violência há tanto tempo que ela não tem voz. A gente precisa dar voz a essas mulheres e pedir ajuda, né, para essas mulheres. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, toda a cidade conta, né, todo batalhão de polícia militar conta com uma equipe especial de policiais militares treinados para o atendimento das vítimas de violência doméstica, que é a Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, e o pedido de ajuda pode ser feito, então, né, através da Patrulha Maria da Penha. Só para formalizar essa pergunta, que eu acho importante, só para ficar ressaltada aqui, a senhora está falando diretamente de Três Rios, né? E a senhora é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Vale lembrar aos ouvintes da Rádio Ritmo que estou tendo a oportunidade e a honra de entrevistar mais uma vez a senhora, que é juíza do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Três Rios, doutora Ellen de Freitas Barbosa. Eu sou jornalista Neia Gesualdi, é realmente uma grande honra, uma oportunidade de ajudar essas mulheres que estão em situação de violência. Doutora Ellen, como as mulheres que estão nos ouvindo agora, que estão vivenciando a violência, para onde ligar, qual o telefone, tem essa patrulha da Lei Maria da Penha que a senhora estava falando anteriormente, né? Gostaria que a senhora ressaltasse bastante isso, para que essa mulher saiba exatamente o que fazer. Ela está paralisada, está cheia de medo, não tem um apoio, muitas vezes, da família pela questão cultural, né? Casou, é para viver pro resto da vida. Isso aí, infelizmente, quem já não viu uma situação dessa? Então, por gentileza, eu sei que a senhora fala muito devagarinho, é super compreensível, mas, assim, pode repetir quantas vezes achar necessário o telefone, esses canais, como o sinalzinho da mão vermelha, né? Enfim. É importante que, se a violência estiver acontecendo no momento, né, uma briga, que se eu estou escutando meu vizinho, a vizinha pedindo socorro, né, uma situação de violência doméstica, naquele momento a gente tem que ligar 190, que é o número de emergência da Polícia Militar. 190. E o pedido de ajuda pode ser, inclusive, de forma anônima, né? A gente só precisa passar os dados da onde que está ocorrendo aquela violência doméstica. Agora, se é uma violência doméstica que já aconteceu, né, ou então, se eu sei de situação de pessoas que vivem isso no cotidiano, a gente pode fazer o pedido de ajuda através do número 180, né, que é uma central nacional de denúncia de violência doméstica. Esse pedido, essa denúncia, ela é encaminhada para o Ministério Público e é instaurado um procedimento para apuração do fato. E o pedido de ajuda também pode ser feito através da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, cada batalhão tem um número específico, né? Então, a gente não tem como passar esses números aqui. Sim. Essa Patrulha Maria da Penha, ela está em nível estadual ou nacional? A Patrulha Maria da Penha é no estado do Rio de Janeiro. Todo batalhão de polícia militar tem esse serviço. São policiais militares que foram treinados especificamente
para atendimento dos casos de violência doméstica e fiscalização da medida protetiva. Hoje, toda mulher que solicita uma medida protetiva, ela vai receber uma visita dessa patrulha Maria da Penha, que vai deixar um número de WhatsApp, de um celular, para ser acionada em casos de emergência, né? Então, essa patrulha atua, né, fazendo visitas periódicas à mulher, ao homem, verificando como está aquela situação, se tem algum risco, para conceder efetividade a essas medidas de proteção da mulher, para a gente evitar, né, que novos crimes venham a ocorrer em relação àquela vítima que já pediu ajuda. E a gente também tem, no estado do Rio de Janeiro, um número, que é o número 197, que é o número da Polícia Civil, onde a mulher vítima de violência doméstica pode fazer um registro de ocorrência e requerer as medidas protetivas através do telefone, através desse número. Esse número funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 18 horas da tarde. É um registro de ocorrência pelo telefone, exclusivo para os casos de violência doméstica. Achei muito interessante quando fiz a pergunta por que muitas mulheres mantêm o relacionamento mesmo após sofrerem agressão. E com o avanço dessas leis, aperfeiçoamento das leis, se é que pode colocar dessa forma, eles poderão parar, frear ou serem freados, ou através da consciência mesmo da informação. Como a senhora vê isso? Porque a lei é uma maneira forçada, né, de educar. Não deveria ser assim, né, doutora? Sim, a Lei Maria da Penha é muito inovadora, né, e ela prevê que ela traz não só essa questão da punição, né, para diminuição, para erradicação da violência doméstica, ela prevê que, para a gente diminuir, fazer a diferença nesses casos, além da punição, a gente tem que prevenir e proteger as mulheres, né. Então, essa questão da prevenção, ela é muito importante, né? Então, a gente tem que educar de forma diferente, tem que falar sobre violência doméstica. O que a gente espera é que, com essa mudança, né, com essas ações preventivas e de mudança da realidade, a gente chegue num momento que a gente não precise mais da Lei Maria da Penha, né? Que ela deixe de existir. Porque ela só existe porque a gente vive numa situação de desigualdade muito grande entre homens e mulheres. Então, a gente espera um dia atingir essa igualdade de fato, né, e não precisar mais de uma lei de proteção específica da mulher vítima de violência doméstica. Mas, para que isso aconteça, né, a gente precisa de uma integração entre os poderes, né, entre os entes federados, entre a sociedade civil e o desenvolvimento de políticas públicas, né, para reinserção dessa mulher, né, na sociedade, no mercado de trabalho, para uma mudança, né, de comportamento. O que me preocupa particularmente... Pode falar. Sim. Desculpa, a internet está falhadinha aqui, eu não sei se pegaram a sua fala ou a minha, mas o que eu ia perguntar é importantíssimo, sim, as políticas públicas, a questão da educação, da escola. O que me preocupa, particularmente mesmo, é a questão cultural, por ela ser tão enraizada, que aquilo que não é correto é visto como comum, é aceitado de maneira passiva, como se fosse uma questão natural, né? E isso, como desdobrar isso em consciência, se isso foi construído no decorrer de tantos e tantos séculos, digamos assim. A gente precisa reconstruir, né, ressignificar, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, e só com campanhas, né, com políticas públicas, com o desenvolvimento com a educação também, e não só nas escolas, né, dentro de casa, né, trazendo, deixando de lado falas machistas, né, homem não chora, homem não mostra suas emoções, né, às vezes incentivar a violência de uma determinada, a gente tem que mostrar que os problemas têm que ser resolvidos através do diálogo, e não através da violência, né?
Ninguém... Do bom senso, né? Da não violência independente do sexo, do gênero. Sim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Então, se aquela pessoa que eu escolhi para ficar comigo não atende, né, as minhas expectativas, se não há uma reciprocidade, se não há confiança, né, se não há respeito, o que a gente tem a fazer é pôr fim ao relacionamento, porque nenhuma conduta da mulher justifica qualquer tipo de agressão. E para você ver só... Essa fala é muito importante. Próximo agora nenhuma conduta, a senhora pode repetir? Nenhuma conduta da mulher justifica qualquer tipo de agressão, nem mesmo a traição, né? Que para alguns homens é assim. E agora, recentemente, né, próximo aos 15 anos da Lei Maria da Penha, que o Supremo Tribunal Federal veio fixar a tese de que é inadmissível, né, o homem tirar a vida da mulher em razão de uma traição, né, que é a chamada legítima defesa da honra. O Supremo veio falar que isso é inconstitucional, que é inadmissível se entender que a honra do homem tem mais valor que a vida da mulher. Sim, pontos muito bem esclarecedores, lembrando que a Lei Maria da Penha completa 15 anos, nós estamos novamente falando sobre essa questão da violência doméstica, infelizmente, que aumentou durante a pandemia, né, doutora? A gente sabe que a questão, o fato das pessoas estarem mais próximas, aglomeradas dentro de casa, né, até um paradoxo, não poderia aglomerar, mas mais pessoas juntas dentro de casa, automaticamente estresse, ansiedade, gerou mais nervosismo, se pode dizer assim, o que não justifica nenhum tipo de violência. Mas eu gostaria de ter a sua fala, o seu ponto de vista nesse contexto. Por que o aumento da violência doméstica na pandemia? Sim, a principal causa foi o isolamento social, né? As pessoas mais tempo, né, dentro do mesmo ambiente. E, de uma forma geral, né, as pessoas como um todo vêm desenvolvendo transtornos de ansiedade, né, está sendo difícil, de uma forma geral, essa questão da pandemia, da restrição das atividades. E isso, para quem já vivia um relacionamento abusivo, agressivo, tomou uma proporção ainda maior. E nos primeiros, né, logo no início da pandemia, as restrições de circulação eram muito grandes, né? As mulheres não tinham sequer como sair para pedir ajuda. As delegacias estavam com um atendimento restrito, os meios de transporte, né, os ônibus, não estavam circulando de forma normal, nos mesmos horários, e com maior tempo dentro de casa, com uma presença maior do agressor dentro de casa, o controle sobre a vida dessa mulher aumentou muito, né? Então, era controlado o acesso ao celular, o que estava fazendo, para onde estaria indo. Então, a gente teve um aumento muito grande nos casos de violência doméstica e, inicialmente, uma redução dos pedidos de medida protetiva perante o Poder Judiciário, né? Porque as mulheres estavam tendo essa grande dificuldade em pedir ajuda. Eu falo aqui em 3 dias, né, uma realidade específica, né, esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, que hoje está no estado do Rio de Janeiro todo desde 2019, começou aqui na região em 2015. Então, desde 2015 até 2020, a gente não registrava nenhum feminicídio, né? Com esse trabalho, com essa parceria, a gente conseguiu zerar esses índices. E, infelizmente, esse ano, agora, depois da pandemia, nós tivemos 2 casos de feminicídio. Doutora juíza Ellen de Freitas Barbosa, isso mostra a importância desse trabalho que a senhora e sua equipe vem desenvolvendo, porque então 3 Rios foi exatamente o ponto inicial dessa Patrulha Maria da Penha para todo o estado do Rio de Janeiro. Isso é reflexo, sim, desse trabalho eficiente, né, doutora? Sim, eu falo... É muito humilde quando fala, mas assim, é muito notório o seu trabalho, a importância dele. Eu estou falando nesse sentido. Não partiu à toa de 3 Rios para a imensidão que é o estado do Rio. Eu falo que a Patrulha Maria da Penha, né, eles são verdadeiros anjos da guarda, né, dessas mulheres vítimas de violência doméstica. E, em razão, né, essa realidade aqui de 3 Rios, né, esse ano nós tivemos, infelizmente, esses 2 feminicídios em razão desse aumento da violência decorrente da pandemia.
E esses 2 feminicídios que nós tivemos, as vítimas não tinham ainda feito nenhum pedido de ajuda, né? Então, não eram vítimas acompanhadas pelo programa. E depois dos casos, né, se tornou público que aquelas vítimas já sofriam violência doméstica já há muito tempo e ainda não tinham tido coragem de pedir ajuda. E, infelizmente, a maioria dos casos de feminicídio ocorrem hoje com as mulheres que ainda não pediram ajuda. Por isso que é tão sério, é tão importante conscientizar sobre a necessidade de pedir ajuda, né? Sobre a necessidade de pedir ajuda por aquelas pessoas que estão próximas da gente, porque o pedido de ajuda, esse acolhimento e esse apoio do sistema, né, como um todo, pode salvar a vida dessa mulher. Sem dúvida. Doutora Ellen, eu sei que nós teremos hoje um programa um pouco mais curto, né? Estamos gravando remotamente. Quando nos ouvirem, já será o dia 21 de agosto, um belo sábado. Embora o assunto seja bastante triste, lamentável, é muito importante a gente ressaltar esses pontos, alertas, e como a mulher deve pedir socorro. Eu gostaria que a senhora abordasse alguma questão que eu não tenha perguntado, mas que seja fundamental, que seja acrescentado durante esse nosso bate-papo, por gentileza. Vou falar como ocorre, né, o ciclo da violência doméstica, né? A violência doméstica, ela ocorre sempre no mesmo padrão, né? É um ciclo que ele tem 3 fases. Ele começa com uma fase de tensão, né? Geralmente aquela violência psicológica, aquele relacionamento abusivo, onde a mulher é controlada, onde a mulher não pode ter determinados comportamentos. E quando alguma coisa acontece, né, fora do que o parceiro espera que aquela mulher agisse, quando ela desagrada de alguma forma, a gente entra na segunda fase, que é a fase da explosão, que é onde ocorre a violência física, propriamente dita, né, aquela violência que deixa marcas, que fica visível. Violência verbal, que é uma violência também, né? Passa para violência física. Fica visível para outras pessoas. Então, me perdoe o corte, mas dentro dessa colocação da senhora, eu vou pegar um gancho. Como caracterizar ou como detectar a violência verbal, que é já um passo 2 para a violência física, né? A como violência ela pode ser caracterizada dentro da questão das leis? Como ela pode servir de parâmetro para que esse homem seja já punido? A violência verbal, né, a gente tem aí a violência moral, né, que é a calúnia, a difamação, a injúria, que as ofensas são xingamentos, né, que incidem sobre aquela mulher. A gente tem a questão da ameaça, né, que quando, se você não for minha, não vai ser mais de ninguém, se você me deixar, eu te mato. E tem hoje a questão da violência psicológica, né, que é quando o homem age de forma a reduzir aquela autoestima da mulher, né, tem determinados comportamentos, afastando ela do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, rotulando ela de maluca, ou de que fala demais, ou de determinados comportamentos, fala que a mulher nunca é boa o suficiente, né, para estar ou para fazer determinadas coisas. Agora, quando nós falamos na violência, desculpa mais uma vez o corte, mas é importante ressaltar o seguinte: para a mulher ter consciência que ela vai à delegacia, ela vai ligar, só que ela não tem uma marca, um rosto na pele, ela não tem uma cicatriz para mostrar. Como que ela vai provar que ela está sofrendo essa violência verbal, até para prevenir, ressaltando a violência física? O que serve de prova? A palavra da mulher vítima de violência doméstica tem um grande valor perante a lei, mas nesses casos de violência verbal, né, de ameaças, de xingamentos, além de testemunhas, às vezes o que é mais difícil, porque geralmente é uma violência que ocorre dentro de 4 paredes, hoje a gente tem aí acesso fácil ao celular, né, a gente pode gravar, a gente pode filmar. Gravar através do celular, filmar. E tudo isso... falasse isso. Eu imaginava que sua resposta fosse essa, mas isso vindo exatamente das suas palavras, né? A senhora é a fonte. Isso é realmente válido, porque em alguns casos a gravação é até mal vista, né, como prova.
se eu não me engano, mas nesse caso específico ela é realmente aceita. E faz todo sentido, né? Porque não tem cicatriz, não tem marca, não tem quebrado em lugar nenhum, mas é uma violência com E às toda vezes a uma absoluta violência que deixa muito mais vestígios do que uma violência mais marca que é física. física, né? Fica com, a gente fala que deixa marcas na alma. Não tem como nem mensurar, né? Cada um tem a sua forma de sentir. E tem outros tipos de violência nesse início também, né? Você vê a violência sexual, né? A mulher, pelo fato de ser casada, ou de morar junto, ou de ser namorada, não é obrigada a ter relações sexuais no momento que o parceiro deseja, né? A relação tem que ser uma coisa com os dois tendo vontade ao mesmo tempo, né? O controle sobre o uso de métodos contraceptivos, né? Isso também configura uma violência sexual. Às vezes a mulher ser obrigada a presenciar alguma prática sexual também quando não é da vontade dela. E uma outra tipo de violência é a violência patrimonial, né? Quando o homem controla os bens, os documentos da parceira, né? Quando ele quer ter acesso ao celular, a senha do celular, para examinar, essa é uma questão que gera muita divergência e o início de muitas brigas, porque o homem acredita que ele realmente, por ser casado ou por ter um relacionamento com aquela mulher, ele tem direito de ter acesso irrestrito ao celular e examinar tudo que está ali, e não tem, né? O celular é um bem pessoal, e só se a mulher quiser, ela disponibiliza isso, mas não tem essa obrigação. Sim, muito bem ressaltado. A senhora tocou na questão da violência sexual, a violência patrimonial. Essa violência, ela está dentro desse contexto específico, ou ela também se enquadra na violência doméstica familiar? Sim. E tem o peso da Lei Maria da Penha? Sim, sempre que a Lei Maria da Penha, ela é aplicada em 3 hipóteses, né? Quando a violência ocorre dentro da casa, né, dentro de um espaço delimitado, né? Então, ali a gente pega, por exemplo, estudantes, né, que moram, que dividem uma república, né? Quando essa violência ocorre em razão do gênero, né, do gênero feminino, a gente vai ter ali a aplicação da Lei Maria da Penha. Uma empregada doméstica, né, que vive naquele ambiente, né? Às vezes uma violência do patrão ou do filho em relação àquela mulher, se for em razão do gênero, vai trazer também a aplicação da Lei Maria da Penha. Ela ocorre também quando a violência ocorre dentro do núcleo familiar, né, independente se morarem juntos ou não. Então, a gente tem pai com filha, filho com a mãe, irmãos, né, padrasto, tios, e quando ela acontece nas relações íntimas de afeto, né, que é a maioria dos casos, que é namorados, companheiros, ou marido e mulher, né? Então, a violência, para aplicação da Lei Maria da Penha, a violência tem que acontecer nessas 3 hipóteses, no âmbito doméstico, no âmbito da família, ou no âmbito das relações íntimas de afeto. É uma lei que está cada vez mais forte, cada vez mais ampla, né? Pegando vários links aí, nesse contexto, de violência contra a mulher, não só dentro da casa, né? Mas casais, namorados, enfim. Muito importante. Mas voltando à questão lá do ciclo da violência, só para eu terminar, né? Depois dessa fase de tensão vem a fase da explosão, que acontece realmente a violência física, e depois que acontece essa fase da explosão, a gente tem a terceira fase, que é a chamada fase da lua de mel, que o agressor, ele tem um arrependimento, ou um pseudo-arrependimento, né? Porque ele se vê que, como deixou marcas, ele pode ser efetivamente denunciado, e ele passa a agir, então, como, por exemplo, no início do relacionamento, né, ele todo carinhoso, ele faz 1000 promessas de que aquilo não vai acontecer mais, e a mulher se vê em um sentimento de ambiguidade. Ao mesmo tempo que ela está com raiva, que ela está triste, né, ela ainda tem um sentimento por aquele parceiro, né, e em razão daquelas causas que eu coloquei anteriormente, né, das dificuldades de denunciar, da vergonha, do medo, da dependência, a mulher acredita na fala daquele agressor e resolve dar essa oportunidade, né? E é importante que se esse agressor, se ele não passa por nenhum programa de reeducação, esse comportamento ele não vai mudar. Então, esse ciclo, ele volta a ocorrer. E toda vez que esse ciclo recomeça, essa violência
física, ela acontece com uma intensidade maior, até que esse ciclo ele vai se retroalimentando até que a gente chega no feminicídio. Por isso que a gente fala que o feminicídio é um crime que ele pode ser evitado, porque ele ocorre desse aumento gradual da violência que vem ocorrendo em ciclo. Então, se a mulher pede ajuda, né, rompe o ciclo logo no início dessa violência, ela tem grandes chances de não sofrer um mal maior em razão desse ciclo da violência. E esse ciclo, ele é estudado, né, e é uma questão comprovada pelos estudiosos do tema, tanto no direito quanto na psicologia, e é por isso que hoje, né, a gente tem súmulas, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem que no caso de violência física, a mulher não pode voltar atrás, né, ela não pode desistir do processo. Então, o agressor ele será processado independentemente da vontade da mulher. Porque em razão de todas essas causas, né, de toda essa dependência, de toda essa dificuldade de romper o vínculo, e principalmente dessa fase da lua de mel, né, porque às vezes quando a mulher denuncia, o agressor tende a manter essa fase até que aquele processo seja resolvido. Então, a lei, né, hoje a jurisprudência tira da mulher esse poder sobre o prosseguimento, sobre a punição do agressor. Então, ele vai ser punido e processado, mesmo que a vítima não deseje. Essa mulher pode sofrer algum tipo de situação, ela pode, né, ficar, como a senhora falou, psicologicamente muito sensível, e aí voltar atrás. E amarrando, a mulher não tem como recuar. Uma vez que foi registrado, isso é muito importante também. Queria dar mais força, né? Sim. Doutora, eu acho muito importante, se a senhora puder, mais uma vez, ressaltar a campanha da mão, que marca muito, né? Porque a mulher não precisa falar, basta ela mostrar a mão, não precisa nem ser vermelha, né? A senhora pode, por favor, ressaltar a evolução dessa campanha, que se tornou lei, se eu não me engano, não é isso? Sim, hoje é lei nacional. A mulher pode pedir ajuda, né? Começou inicialmente com as farmácias, né? Os locais apropriados para as farmácias, para pedido de ajuda com um X vermelho era a farmácia, e hoje com a lei nacional que instituiu, né, o sinal vermelho como um símbolo, né, de pedida de ajuda de casos de violência doméstica, esse sinal vermelho pode ser apresentado, né, nos órgãos públicos, nos cartórios, né, extrajudiciais, que é de registro de notas, de registro civil, e nos comércios que também fazem parte da campanha, né? Os comércios, qualquer instituição que deseja aderir à campanha, basta colocar lá no seu estabelecimento, né, o símbolo do X vermelho, que ali vai ser um local de acolhida dessa mulher vítima de violência doméstica. Essa informação, doutora, é importante a gente até repetir, porque a senhora falou, o comércio, a empresa que quiser aderir à campanha, basta ter aquela mãozinha, né? Um cartaz. Lá, um cartaz, basta isso. E onde essa pessoa vai buscar esse cartaz? A senhora pode ressaltar novamente? Eu não entendi muito bem. O CNJ, ele disponibiliza, né, todo o material da campanha Sinal Vermelho, e as empresas que desejarem também podem fazer contato, né, às vezes mais próximo, com o juizado de violência doméstica da cidade, né? Toda comarca tem um juiz responsável por violência doméstica com equipe que pode disponibilizar esse material. Correto. Os telefones de contato a gente pode ressaltar mais uma vez, doutora? Para o caso de urgência, né, quando a violência está acontecendo no momento, 190. Né? 190. É o número geral de emergência da Polícia Militar. Vai a viatura que está mais próxima daquele local. Agora, quando a violência já ocorre a um determinado momento, ou então um pedido de ajuda para uma vítima que está próxima ao nosso relacionamento, isso pode ser feito através da Central Nacional 180 ou da Patrulha Maria da Penha de cada município, né? Doutora Ellen, mais uma vez,
ressaltando a grande honra, o grande prazer desse nosso bate-papo esclarecedor, muita informação, e me sinto realmente privilegiada por estar tendo a oportunidade de ser ponte, buscando informações de uma fonte, a senhora que é juíza, né? Juíza, vou repetir aqui formalmente para eu não me perder, juíza dos juizados de violência doméstica da comarca de Três Rios, doutora Ellen de Freitas Barbosa, que também é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Então, assim, essa oportunidade é sempre muito, muito importante, porque a gente vai compartilhar através do site da rádio, que é o www.ritmo104.com.br, os amigos também compartilham através do Facebook, Instagram, então a gente vai criando mais voz, mais força, para poder ajudar cada vez mais mulheres e conscientizar os homens também, a sociedade de um modo geral. A senhora falou sobre ressignificar o que é ser homem, o que é ser mulher na sociedade. Eu acho que só isso aí dá um recorte para uma pauta incrível no âmbito da psicologia, talvez, né? Com certeza. Por que não também com a juíza participando, porque o que é exatamente, que lugar é esse, né, que coloca a mulher numa posição tão humilhante? Ressignificar o que é ser homem e ser mulher. Não bastaria já sermos seres humanos, né, de carne, osso, sangue, para que todos sejamos respeitados de igual para igual? Precisa do gênero? Eu estou colocando aqui até como indignação mesmo, como mulher, como jornalista, como pessoa, como filha, enfim. É muito triste, né, doutora? É muito triste a realidade que a gente acompanha, né, no nosso país de violência. E é triste a gente saber que a gente pode mudar essa realidade, né, e que isso vai, assim, tão devagar, né, e por isso que eu aproveito a oportunidade aqui para chamar, né, as pessoas que te acompanham, para ter uma ação que possa mudar a realidade de alguém que está aqui próximo, né, que tem um olhar diferente para essas mulheres vítimas e que não julguem, que estejam ali com um apoio, com uma palavra de carinho, porque juntos nós somos mais fortes e a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Acredito firmemente nisso. Doutora Ellen, você gostaria de acrescentar mais algumas palavras no finalzinho do nosso bate-papo, da nossa conversa, com esse tema tão delicado e tão importante, que caberia aqui mais, talvez, 1 hora de conversa, ou até mais que isso, né, porque é infinito, infelizmente. Só agradecer mesmo a oportunidade de falar para as mulheres, né, não se calem, denunciem. O silêncio fortalece o agressor, né, então peçam ajuda, que a gente tem um sistema de proteção para te acolher e te acompanhar. Obrigada, Néia. Juíza, doutora Ellen, que fez incansavelmente, muito obrigada, em nome da Rádio Ritmo, em meu nome, como cidadã, como jornalista, e espero recebê-la, ter novamente essa oportunidade, com informações mais positivas, com os melhores resultados, né, de menos violência, de mais respeito às mulheres, de um modo geral. Mas espero que a gente tenha a oportunidade, sim, de se encontrar por aqui, ou talvez até pessoalmente, em algum momento, né? Mas agradecer firmemente, parabenizar pelo belíssimo trabalho, pela importância de estar batendo, né, nessa tecla que é a violência doméstica contra a mulher, tendo aí a comarca de Três Rios como referência com o seu trabalho e da equipe. Lembrando aos ouvintes que a senhora é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica em Três Rios, e, ao meu ver, eu não preciso nem perguntar, acho que mais para ninguém, porque aí foi referência para que isso fosse estendido à patrulha da Lei Maria da Penha para todo o estado do Rio, o que mostra e reforça a importância do seu trabalho e da equipe. Então, tiro meu chapéu, literalmente, a minha alma, agradecendo em nome de todas as mulheres, porque é um assunto muito importante. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, doutora. Um bom final de semana, lembrando que estamos terminando aqui a nossa live, gravada remotamente, indo ao ar no dia 21 de agosto de 2021. Eu sou a jornalista Néia Gesualdi, e mais uma vez agradeço a juíza doutora Ellen de Freitas Barbosa. Até a próxima,
Microfone aberto no próximo sábado, de 9 às 10 da manhã. Até lá, bom final de semana. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado. Na rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, Centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Guilherme da Refrigeração, prestação de câmaras frias, instalação e manutenção de máquinas de lavar e aparelhos de refrigeração em geral, reposição de peças e vendas de aparelhos split e câmaras frias. Contato 98165-4658 ou 3853-2932. Guilherme da Refrigeração, Rua Major Padilha 49, Praça Xavier, no bairro São Félix, em Pádua. Restaurante Recanto do Sabor, em frente à Praça Visconde Figueira, ao lado do Banco do Brasil. Restaurante self-service sem balança e você só paga R$16,90, servindo uma vez com 2 pedaços de carne. O restaurante Recanto do Sabor também tem quentinhas. Quentinha grande apenas R$12, quentinha pequena apenas R$10. Disque Quentinhas 22 981832696. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5.